o senhor. Como é que o ministro Alexandre de Moraes, que está sob o foco dos bolsonaristas, sob esse cerco, como é que ele deve agir agora? Com relação especialmente ao processo do golpismo. Olha, juízes são seres humanos, como qualquer pessoa, né? Porém, um juiz precisa ter uma qualidade que é a da autocontenção. Ele não pode agir com um ser humano por impulsos ditados pelas situações de momento. Alexandre de Moraes é um jurista, é um magistrado, e acho que nesse momento em que ele está sendo colocado mais uma vez, não é a primeira vez, mas mais uma vez sob fogo cerrado do bolsonarismo da extrema-direita, ele tem que ter a sua autocontenção. Cumpra o seu papel, independentemente da situação que está posta em tentativas de incendiar a sua atuação. Eu acho que ele precisa ter comedimento. É diferente um pouco daqueles que exercem a vida política. Um parlamentar, ele vai à tribuna, ele pode assumir a sua não imparcialidade, porque ele não é imparcial por dever estrutural de atuação. Ele é parcial, ele tem posição política, ele tem uma orientação a seguir. E o juiz, ele não é um político. Então, como tal, ele deve cada vez mais imagino a condição do Alexandre, se eu tivesse, eu estaria furioso com algumas coisas, eu estaria com uma vontade de dizer outras, uma vontade ainda de canetar outras, mas um juiz tem que ter autocontenção. É uma das grandes virtudes que devem ser enobrecidas no bom exercício da magistratura. Então, eu acho que ele tem que se comportar com equilíbrio, com autocontenção, mas com firmeza diante do papel que ele tem a cumprir. Ele tem que se comportar, ele está se comportando? Eu acredito que até o momento, sim. Eu posso discutir uma outra situação. Uma outra decisão dele, que eu pessoalmente, o direito ele envolve polêmicas, né? A gente vai concordar com uma coisa, vai discordar de outra, mas no geral, ele tem um papel, tem tido um papel muito importante na defesa da democracia brasileira. E é claro que muitas vezes é, as pessoas querem que o magistrado saia do sério para ser desacreditado. E é nisso que eu falo em autocontenção. Ou seja, o Alexandre de Moraes, o ministro, tem que cada vez mais estar imbuído que ele será muito provocado, será muito atacado, mas ele tem que se comportar dentro dos estreitos limites que a magistratura impõe a alguém que exerce essa função. Agora, ministro, houve uma divulgação, vazaram lá determinadas decisões do ministro Alexandre de Moraes, numa aliança lá do Elon Musk com os trumpistas do Congresso americano, e o Supremo soltou uma nota. Que disse o Supremo? Olha, não há no material divulgado decisões fundamentadas. O que tem ali são ordens expedidas pelo Supremo para que plataformas tirassem um determinado conteúdo, que removessem um determinado perfil. E, alega o Supremo, todas as decisões tomadas no âmbito da Suprema Corte são fundamentadas, como, aliás, prevê a Constituição, e que está tudo ali, as partes têm acesso. Agora, ficou no ar. Se é assim, se o que foi divulgado lá não traz a fundamentação, e se as decisões do ministro Alexandre de Moraes, referendadas ou não pelo plenário, contêm essa fundamentação, por que diabos não se divulga isso? Qual é o inconveniente de divulgar decisões sobre o conteúdo das redes sociais? Uma determinada postagem que foi retirada, os perfis que foram retirados do ar. Não lhe parece que a luz do sol seria conveniente nesse momento para evitar essa mentiralhada toda, essa politicagem? Não seria adequado a essa altura que, abstraindo o teor das decisões, que o ministro trouxesse à luz a fundamentação das suas decisões? Isso não interfere, não prejudica investigação nenhuma, não lhe parece isso? Olha, Josi, é uma boa, excelente pergunta, mas eu não me sentiria à vontade de responder sem saber o que tem nesses processos, nesses inquéritos. Os inquéritos correm em sigilo, imposto por lei. E quando eles têm diligências pendentes de situações, eles não podem ser revelados, tá? Eu não sei. Acho que muitas vezes no Brasil há uma certa irreverência com esses sigilos dos inquéritos. Não só porque se vaza para a imprensa certas coisas, não é por isso não. Mas eu tenho visto situações de levantamento de sigilo que legalmente não poderiam ser feitas. Exemplo, pela lei que fala de delação premiada, a regra legal é que ela só pode ser levantada no seu sigilo
depois de recebida a denúncia. Não é? Mas nós temos Mas visto. veja, só para fazer o papel de advogado-diabo, né? Tivemos um episódio recente sobre o depoimento de 2 comandantes militares que estavam no comando do Exército, Freire Gomes, da Aeronáutica, o Batista Júnior, no instante que o Bolsonaro tentou o golpe. Aí saíram informações aqui e ali. O ministro, de pronto, Alexandre de Moraes, levantou o sigilo. O Exato. inquérito está em curso, não foi concluído, diligências em curso. Isso não afeta a investigação. Olha, estão aqui os depoimentos, esse é o conteúdo. Acabou a fofocaiada, as Mas pessoas depende, passaram viu? a analisar os fatos de acordo com a realidade dos depoimentos, né? Agora aqui me parece a mesma coisa, não? Não sei, José, teria que ver, porque pode ter diligências dependendo da revelação. Exemplo, eu não posso divulgar situações de inquérito. Aliás, eu não poderia, muitas vezes se divulga por decisão judicial, que eu acho que há até uma certa imprudência ao fazer. Mas, se eu tenho um inquérito, que eu tenho situações dependentes de diligências que vão ser feitas, ao divulgar, eu alerto pessoas que podem sofrer eventuais constrições. Então, aí há que se tomar muito cuidado, e para se decidir o que tem que ser divulgado ou não, tem que se ter ciência do que está sendo apurado e de todos os fatos envolvidos. Eu não tenho, né? Nem você tem, nós não temos. Então, eu não posso dizer se Alexandre de Moraes está errando ou acertando do ponto de vista estratégico, vamos dizer assim, da sustentação das suas decisões, e não divulgar. Não saberia dizer. Apenas que há que se ter alguma cautela nisso, porque se nesses inquéritos, por exemplo, eu estou investigando alguma situação que decorre daquela situação, eu revelar os fatos, como me são noticiados pela autoridade policial, pode ser uma maneira de inviabilizar a continuidade da investigação. Mas, ministro Gilmar Na Mendes... reportagem de hoje, ainda falando sobre isso, das decisões do Moraes e sobre esse relatório americano, que era o assunto que eu queria ali abordar, a gente até te chamou para isso, né? Que é a nossa manchete principal falando sobre isso. As decisões de Alexandre de Moraes foram baseadas em investigações feitas por um órgão interno do Tribunal Superior Eleitoral. E Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Tem algum problema nisso, ministro? Quer dizer, o Alexandre de Moraes tomar uma decisão feita por alguém que, de certa maneira, está dentro do guarda-chuva dele? Não, ele está atuando. Veja, existem pessoas que atuam em colaboração ao exercício da atividade dele, temos delegados, policiais federais que são requisitados, atuam e o subsidiam do ponto de vista da instrumentalização processual. Eu, sinceramente, não vejo nenhum problema. O que eu achei curioso aí, Fabiola, é esse relatório que foi feito lá naquela comissão. Eu acho até curioso, né? Porque nos Estados Unidos da América tem o Patriot Act, que é uma lei das mais autoritárias e cujos estudiosos dos Estados Unidos chegam a dizer que criou o estado de exceção lá. Né? E com alguma razão de ser, porque lá o ministro da Justiça, que é uma fusão, né, de funções entre o ministro da Justiça e o Procurador-Geral da República do Brasil, que é o Attorney General, ele pode, por uma canetada, sem autorização judicial, interceptar mensagens, tomar uma série de providências sigilosas, né, que são absolutamente invasivas e características de estados ditatoriais. E esse mesmo pessoal que aplaude o Patriot Act nos Estados Unidos, esquecendo a sua dimensão não democrática, vem do Brasil questionar decisões do judiciário brasileiro sem pegar os fatos, sem pegar a fundamentação e pegar o decidido. Né? Sob o argumento de que a liberdade de expressão é como se ela fosse ilimitada. Isso chega a ser ridículo, porque a liberdade de expressão não é ilimitada. Nada é ilimitado no Estado de Direito. Eu não tenho liberdade de expressão para praticar crimes através dessa minha mensagem. Eu não posso fazer isso. É claro que se eu falar uma idiotice, mas que não é crime, se eu falar uma asnice, que não é considerado ato ilícito, tudo bem, o direito à estupidez é um direito que o Estado de Direito também consagra, né, a quem quer que seja. Porém, se eu divulgo alguma coisa que vai trazer consequências no plano de valores tutelados pela ordem jurídica e qualificam atos ilícitos, qualificam crimes, bom, aí eu não posso dizer que eu não posso tirar isso do ar. Por exemplo, imagine uma propaganda que fosse veiculada e dissesse assim: tome arsênico todo dia que faz bem para a pele.
Eu vou deixar isto, as pessoas tomarem a cena e acreditarem nisso? Não, não posso. Isso não é liberdade de expressão. Isso é prática de ato ilícito, inclusive contra a saúde pública. Então eu tenho que evitar que situação desse tipo ocorra. O limite da liberdade de expressão, ele está desenhado em vários outros direitos que não podem ser ofendidos. Direito à intimidade, direito à privacidade e também outros direitos, como o direito à saúde pública, como a defesa do Estado Democrático de Direito, etc. Então, essa zona que às vezes pode ser cinzenta, e aí dá dúvida, porque o direito sempre tem uma zona cinzenta entre o lá e o cá, né? E é aqui que dá dúvida. Mas há certas situações que não tem dúvida nenhuma, a meu ver. Você tirar, como lá está mencionado, pessoas que estavam defendendo a intervenção militar, quando a legislação brasileira proíbe tentativas de golpe de Estado, me parece absolutamente legítimo. Absolutamente legítimo. Como também situações de desinformação que afetem a saúde pública. Mas, É ministro, nesta situação que nós temos que navegar. sobre a questão do foco no Alexandre de Moraes e como agir nesse momento, o ministro Gilmar Mendes já disse aqui há pouco, em entrevista, que acha que já há um processo na questão do golpe de Estado, já há provas suficientes para se pedir abertura de processo contra militares, até o presidente da República. Isso não poria um fim ao fogo cruzado em cima do ministro Alexandre de Moraes? O senhor não acha que já está na hora dele colocar um ponto final nesse processo? Eu, sinceramente, nesse ponto eu concordo com o ministro Gilmar Mendes. Eu não ouvi a fala dele. Mas, a meu ver, já existem elementos bastante substantivos que possam permitir uma denúncia, né? Vamos lembrar, eu já acho que há prova, há prova clamorosa em relação ao golpe de Estado, a quem engendrou, a quem articulou, etc. Mas vamos ter uma interpretação mais benéfica, né? Olha, há indícios, não está provado, etc. Vamos lembrar que a denúncia, ela envolve uma regra diferente do julgamento no processo penal. O julgamento é indúbio pro réu, na dúvida em favor do réu. A denúncia é indúbio pro societate, ou seja, na dúvida para a sociedade, isso significa que o processo tem que ser aberto. Dentro desse contexto todo, eu acho que já haveria sim material para uma denúncia, mas aí cabe a avaliação da Procuradoria-Geral da República tomar essa iniciativa, porque ele é o titular da ação penal. Interessante isso, né? Até elementos, provas, qual é a diferença, né? Que você falou assim, você falou, já há elementos. Não, eu acho que já tem até provas, né? A diferença entre elementos e provas, professor, como é que é? Então, é que, assim, o indício, eu tenho um conjunto de indícios que ainda podem ser desconfirmados pelas provas. Isso separa um pouco o indício da prova. Também tem sempre uma diferença muito clara, né? Mas às vezes, eu tenho a prova através de um conjunto de indícios. Tá? Às vezes, eu tenho o indício se transformando em prova. Então, por exemplo, Fabiola, você vem e fala, fui furtada na minha bolsa. A única pessoa que estava lá era o Thales Faria. Isso é um indício que o Thales pode ter te furtado. Agora vem o Thales e fala, não, eu furtei mesmo. Aí virou prova. Entendeu? Quer dizer, é aquela transição da busca da verdade.